Olá meninos e meninas, moços e moças, senhoras e senhores, eu sou o professor Tiago de Sá e hoje vamos trabalhar aqui com resolução de questões. Vamos para ela. E essa questão é do Enem de 2021, tem um texto um pouco mais prolongado da Carta Capital, é uma resenha, resenhas trazem características argumentativas para nós, até o enunciado dessa questão vai nos chamar a atenção para isso. E tomando essa perspectiva, eu convido você a fazer uma pausa, ler o texto, depois retomar, para nós podermos conversar sobre essa questão. E então, iniciando a nossa conversa, nós temos o seguinte aqui, vou destacar alguns trechos para que nós possamos consolidar o que está sendo dito, que é um pouco de como esse filme húngaro, ele está aí trabalhando, está aí se desenvolvendo para nós. Lá no terceiro parágrafo diz assim: ele é Saul, um dos encarregados de conduzir as execuções de judeus, como ele que, por 1 dia e meio, luta obsessivamente para que um menino já morto, que pode ou não ser seu filho, tenha um enterro digno e não seja simplesmente incinerado. Então eu tenho aí essa narrativa, essa perspectiva. A história vai se desenvolver a partir desse alicerce e o nosso texto também vai trazer, como você já leu, alguns detalhes a mais sobre a narrativa. No nosso enunciado é pedido para nós o seguinte: a resenha é normalmente um texto de base argumentativa. Na resenha do filme Son of Saul, o trecho da sequência argumentativa que se constitui como uma opinião implícita é. Daí a gente vai lembrar de toda a questão da competência linguístico-textual, implícito, explícito, pressupostos, subentendidos, inferências, intertextualidades e etc. Nesse caso específico, nós temos aqui o implícito e o explícito. Imaginem só que o explícito é aquela informação que está aqui na palma da minha mão, ao alcance de todos, enquanto o implícito, ele está aqui dentro da minha mão e você, para visualizar essa informação, vai ter um pouco mais de trabalho, que é o que acontece aqui. A discussão implícita aqui é sobre a premiação desse filme, sobre as estruturas que a Academia do Oscar escolhe para titular como melhor filme estrangeiro, toda uma perspectiva que nos é apresentada, que nos é discutida dentro do texto. E aí na alternativa A eu tenho o seguinte: do estreante em longa-metragens László Nemes, vencedor do Grande Prêmio do Júri no último Festival de Cannes. Se a gente analisar friamente essa alternativa, nós vamos perceber que aqui é uma constatação óbvia, é um fato, é uma notícia que nos é transmitida dentro dessa resenha. Ou seja, o autor ganhou um prêmio já no Festival de Cannes. Ótimo, perfeito até aqui. Na alternativa B, eu tenho o quê? Ele é Saul, um dos encarregados de conduzir as execuções de judeus. Então eu não tenho aqui uma questão argumentativa, eu tenho uma apresentação de um fato, de uma situação que é disposta para nós dentro da narrativa do filme, dentro da discussão cinematográfica que é apresentada por essa história. Então, também a alternativa B não se constitui para nós como um argumento implícito, como uma ideia implícita. Pelo contrário, estamos trabalhando com o que é visível, com o que está na palma da mão aberta. Daí eu tenho a alternativa C. A câmera está o tempo todo com o personagem, seja por sobre seus ombros, seja com um close. Aí também não há implicitude. Por quê? Porque eu estou descrevendo para você uma maneira, uma ótica, um olhar que é escolhido pela direção para te apresentar a história dentro dessa sequência narrativa. Olha o olhar, é o olhar do personagem sobre tudo aquilo que permeia a sua frente. Essa escolha do ombro de ver da maneira que ele vê, então também não é aí uma implicitude, é uma constatação para nós de como o filme é trabalhado. Alternativa D. Saul percorre diferentes divisões de Auschwitz à procura de um rabino que possa conduzir o enterro da criança. Também aí é uma perspectiva clara, tá? Retomando
a ideia do filme, da história, que ele não sabe se a criança é filho dele ou não. Então, está trazendo para nós aí uma obviedade de dentro do texto, de dentro do filme. Restando desta maneira, a alternativa E para nós, que diz assim: premiar uma abordagem tão ousada e radical como Son of Saul não deixaria de ser um passo à frente dos votantes. Ou seja, dentro da resenha é discutido que a academia gosta de premiar filmes que falam da Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu trago essa implicitude para esta alternativa, eu trago essa ideia ousada de que, por mais que seja falado da Segunda Guerra Mundial, a maneira como foi falada seria uma escolha, um passo à frente, seria diferente para a academia realizar essa premiação. Então, a alternativa é a alternativa correta. E para ampliar o seu conhecimento de mundo, seu repertório cultural, quem sabe você não assiste aí o filme Son of Saul. Então, em caso de dúvida, volta lá para o começo do vídeo. Persistiu a dúvida? Aprofunde seus estudos. Forte abraço e até breve!